Olá, amigos, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico um material extra, textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Como já aconteceu nos episódios anteriores, eu continuo a responder perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, vamos falar daquela deusa que Woody Allen chamou muito bem, a poderosa Afrodite. Começamos hoje a falar da talvez mais importante deusa do panteão grego, a Afrodite. Ela vai nos ocupar por mais 2 episódios, além desse com certeza, porque a vida dela é cheia de acontecimentos e ela é muito importante em muitas áreas da mitologia. É claro que o grego, um povo que prezava acima de tudo a beleza física e a beleza corporal e a alegria e a saúde, tinha que ter uma deusa que representasse tudo isso. Não podia ser Atena, que é justa, mas rigorosa e uma pessoa fria. Não podia ser Ártemis, que é muito ligada a uma área apenas. Ártemis seria hoje uma militante ecológica importante. Não podia ser Hera, que estava envolvida naquela sua vida doméstica complicada com Zeus. E é a Afrodite, uma deusa livre, uma mulher impressionante para ser inventada por uma sociedade patriarcal e que domina todo mundo, domina os animais, domina as plantas, domina a vida que cresce, o amor. Não o amor romântico, mas o amor realmente integral, carnal, da beleza, do desejo, das pulsões. Como sempre, ainda mais uma deusa tão importante assim, nós vamos ter muitas versões diferentes. Eu não canso de relembrar aqui que os mitos gregos são narrativas que levaram 1000 anos para ser escritos, sendo apagados e reescritos e revisados e rascunhados. É uma reelaboração contínua. Por isso que cada versão nova sempre tenta preservar aquilo que os autores, porque não é um autor só, pensam que seria a coerência da narrativa. Então troca um detalhe aqui, sempre a narrativa vai se aperfeiçoando, digamos assim, até chegar quase a uma forma canônica, onde não há furos de lógica, embora na mitologia a gente possa esperar muitas vezes buracos em que não há solução. Também não. Racionalismo não combina muito com mitologia. Como é que nasceu a Afrodite? Ela é aquilo que a gente chamaria uma outsider, ela veio de fora, é estranho já por aí. Há 2 versões básicas do seu nascimento, claro, aqueles 2 nomes que eu mencionei, que formaram a base teórica, digamos assim, da mitologia, que é o Hesíodo e o Homero. A versão do Hesíodo é uma, a versão do Homero é outra. Eu vou apresentar as 2 e vamos ver quais teriam mais coerência ou qual que você preferiria. Temos que voltar aqui a uma parte da história. Nós vimos que o Olimpo só vai surgir, essa nova ordem, quando há uma espécie de revolta de Crono. Crono, sem saber, está preparando a sua própria queda. Crono, que é um titã, ele vai se rebelar contra Urano, seu pai, vai castrá-lo. É uma cena sangrenta e vai assumir o poder, passando a produzir filhos, aqueles filhos que ele engole, até que a mãe de Zeus esconde-o numa caverna e ele cresce e vai depois libertar os irmãos, criando uma nova ordem, em que ele vai ser, digamos assim, o líder e os seus outros irmãos vão dividir com ele o seu poder. Bom, nessa castração de Urano, que é uma cena sangrenta, o que muitas versões da mitologia, principalmente para criança, eliminaram. É difícil contar uma história para uma criança que começa com uma castração sangrenta, uma coisa que não cabe, digamos assim. Então, desapareceu
esse ato dramático na maioria das versões que se publicaram, principalmente porque alguém achou que mitologia era uma história para criança. Claro que há mitos bons para crianças, mas a mitologia é crua, como você já viu até aqui. Jogado no mar, os testículos, uns dizem que foram os testículos, outros dizem que foi o aparato completo, detalhes que não importam. Jogado no mar, o que havia de sangue para alguns autores, o que havia de sêmen para outros autores, nesses pedaços que foram jogados na água, se combinaram com a espuma do mar e dali teria nascido Afrodite. Então Afrodite, isso no fundo também é uma influência etimológica. O nome dela levou muito a essa história, porque Afros é espuma, tá? Seria nascida da espuma do mar. A ideia é bonita, embora, como vimos, a cena não é muito bonita, mas a ideia é linda. A deusa do desejo, a deusa da beleza, nasce do mar. E estamos falando do Mediterrâneo, transparente, azul, maravilhoso. Tendo nascido no mar, ela não nasceu no Olimpo, ela não nasceu, digamos assim, no entorno dos deuses do Olimpo. Tendo nascido no mar, na ilha de Citera, ela não teve infância, porque não se relata nada, não há nenhum mito sobre a infância dela, como tem sobre a infância de Zeus, por exemplo, toda a criação dele pelas ninfas. Ela que não teve infância, maravilhosa, ela se desloca de Citera para Chipre. Por isso, inclusive, ela vai ser muitas vezes chamada de Citereia ou de Cípria. Como se chamaria alguém, a carioca ou a paulista vai passar por aqui, a baiana, usando o local onde ela primeiro pisou. Ela, no mar, aparece uma concha nacarada imensa, uma espécie quase de veículo, um barco, e ela ali então em pé, impelida pelo vento do oeste, que é o Zéfiro, vai se dirigindo pouco a pouco em direção aonde seria o Olimpo. Não só ela está sendo assessorada pelo vento mimoso, o Zéfiro é um vento mimoso, como também as horas, que são entidades benfazejas, trançam o seu cabelo, enfeitam os seus seios com colares de esmeraldas e rubis, põem brincos nas suas orelhas, ou seja, elas vão fazendo uma espécie de toalete para ela ficar deslumbrante. A cena do nascimento de Afrodite, não esqueça que em Roma se chama de Vênus, nós vamos comentar isso depois. A cena do nascimento de Afrodite é um grande espetáculo. Parece que foi feito por cenógrafos, só faltavam canhões de laser, coisa parecida. Quando ela chega no Olimpo, é uma chegada triunfal. A concha dela, vamos dizer assim, chega no seco, e aí depois um carro puxado por pombos, porque os pombos são animais dedicados a Afrodite, levam-na até o Olimpo, onde todo mundo, à espera de pé, vê a sua chegada triunfal. Todos a admiravam, todos ficam de boca aberta, porque ela é belíssima, ela é a deusa mais bonita de todos, daí o julgamento aquele de Paris, que nós vamos relembrar, e ficam deslumbrados, e todo mundo elogia, vários já começam a manifestar que gostariam de tê-la na sua cama, ou de casar com ela, e as deusas, Hera, Atena, apesar de serem muito lindas, detestam a chegada dela e passam a odiá-la para sempre. Ela sempre será, digamos assim, entre as mulheres do Olimpo, aquela que cria um silêncio constrangido das outras. Ela não é do grupo, ela não é da turma, ela veio de fora. Tem um autor que diz que, a partir desse momento, as outras passam imediatamente a odiá-la. Tem uma versão que é mais, digamos assim, para uso, se diz ad usum Delphini, para o uso do Delfim. Delfim era o filho do rei da França, lembra? As edições ad usum Delphini eram edições expurgadas, edições com açúcar, onde se tiravam as cenas terríveis. Então, há uma versão dessas, que se usou muito em livros infantos juvenis, em que ela nasceu do mar, manteve essa ideia bonita, nasceu do mar, mas nasceu de uma geração espontânea. A espuma do Mediterrâneo é que gerou a Afrodite, tirou aquela cena da castração, até como em outros mitos em que aparece castração, essa borracha pedagógica apagou. Essa é a versão de Hesíodo. A outra versão, que é do nosso
guia aqui nesse podcast o do Homero, do velho Homero. O Homero não menciona nada disso. Para Homero, Afrodite é filha de Zeus. Não filha de Zeus com Hera, é filha de um dos casamentos anteriores com a Oceânide, a Dione, e, portanto, está no Olimpo como filha dele, e para Hera seria uma enteada. Eu já mencionei aqui, e várias vezes nós vamos mencionar de novo episódios que já apareceram, mas já mencionei que o momento na Ilíada em que o Diomedes, foi nos episódios de Atena, quando Atena dá a Diomedes a carta branca para ferir quem ele quiser, inclusive a Afrodite. É claríssima a má-fé de Atena, porque ela diz, eu vou te dar o poder de enxergar os deuses, porque os deuses estão invisíveis no meio do combate. Não vai ferir nenhum deus. Deus não se fere, a não ser Afrodite, especificamente. Nós vimos nos episódios de Atena que ela inclusive agride Afrodite depois a socos. Então, naquele episódio, quando o Diomedes fere com a ponta da lança, só com a ponta, aflora o pulso de Afrodite e fere, faz um arranhão, e ela vai mostrar a mãozinha para o pai, para Zeus. E Zeus, como um pai bem da classe média, vai lá falar com a tua mãe, faz um curativo. E da próxima vez não entra no meio do combate, porque o combate não é para uma moça como tu. Então, ali tem a mãe, a Dione, que não mora com Zeus, eles se separaram, mas que mantém, parece, bom relacionamento. Isso também, se nós adotarmos essa versão, também dá uma dimensão da encrenca que seria o julgamento da mais bela, que nós vimos também, do pomo da discórdia. Quando Héris joga a maçã dentro do recinto da festa que está acontecendo, o casamento de Peleu e Tétis, que eu já mencionei, nós vamos falar muitas vezes, porque é de onde vai nascer o Aquiles. Quando aquela maçã cai ali dentro e rola até os pés de Zeus, e Zeus a apanha, e é estranho porque tem linguagem escrita, né? Quando Homero teria sido antes da escrita. A mais bela, ficam 3 finalistas na disputa. A Atena, a Afrodite, é claro, e a Hera. E como Zeus sempre foi o juiz supremo, que sempre julgou, ele é o grande julgador, todos os olhos se voltaram para ele. Decide, pai, como ele é chamado muitas vezes por todos eles, né? Decide, pai. E ele, evidentemente, negou-se com veemência, pois 2 eram filhas dele, Atena e Afrodite, e a outra era a mulher, a esposa. Ele não tinha como fazer um julgamento aí, porque ele sabia que ia se complicar e também nunca seria aceito o seu julgamento como um julgamento isento. Por isso que ele manda, vamos dizer assim, vou usar uma fruta que o grego não conhecia, manda o abacaxi para o Paris. O Paris é que descasca isso aí, porque ele não ia se meter, porque ela era a filha dele. Mais ainda, tem um argumento que eu acho que final, termina com a história. Se Urano, os seus testículos, que foram decepados, fosse o pai da Afrodite, ela seria irmã do Crono. E sendo irmã do Crono, tia de Zeus, tia do Poseidon, tia de todos os olímpicos. E nenhum mito colocou ela nessa posição. Ia ser muito esquisito. Os filhos dela seriam primos do Zeus. Claro que não. Isso seria, nas genealogias gregas, eles levavam muito a sério a genealogia, isso seria pular uma camada genealógica. A Afrodite estaria praticamente no nível acima de Zeus, porque ela seria filha do mesmo pai que Crono, e Crono foi dar à luz a Zeus mais tarde. Então isso subverteria toda a árvore de descendência da tradição. Por isso que eu fico com essa teoria. Claro que eu sei que isso implica uma perda. Homero, ao colocar Afrodite como filha de Dione, não contou, e talvez quem houvesse textos que contassem, mas não chegaram até nós, como é que foi a infância dela, como é que foi esse casamento, como é que foi a chegada dela ao mundo. Ou seja, nós perdemos com isso, se nós adotarmos essa teoria, perdemos a infância de Afrodite. A versão do Hesíodo é espetacular, ela é digna de artistas, digna de um grande espetáculo de Hollywood. Por isso, embora eu prefira considerá-la filha de Dione, o que acerta vários problemas na narrativa, a gente perde aquele brilho daquela chegada dela que o Botticelli, para isso que servem os grandes artistas, né? Que o Botticelli fixou para sempre na nossa vida.
É que assim, o artista verdadeiro, ele nos ensina a ver ou nos propõe uma maneira de ver e aquilo nunca mais a gente se separa. Eu duvido que alguém veja hoje um campo de girassóis sem lembrar do Van Gogh. O Van Gogh nos ensinou a ver girassol. Então, o Botticelli, O Nascimento de Vênus, que é um quadro maravilhoso, né, que tem toda essa pompa, essa beleza da versão do Hesíodo, com esse quadro a gente ficou capturado. Claro que você pode escolher. Eu hoje em dia solucionei assim. Não sei se ela nasceu do mar ou se ela nasceu filha de Dione. Isso é uma discussão, filha da Dione. Agora, chegou no Olimpo assim. A chegada, pelo menos, dela foi esse espetáculo que a gente vai sempre reencontrar quando olhar o quadro do Botticelli. E como essa deusa da beleza, fascinante, sedutora, foi casar com Hefesto, o deus mais feio, digamos assim, do Olimpo. Foi uma reunião de fatores contra a vontade dela, aliás, ela casa contra a vontade, vai ficar claro agora, que a tornou infeliz no casamento. Você lembra que no episódio anterior, o Hefesto teve um problema de reconhecimento de maternidade por parte de Hera. Hera o teria rejeitado quando pequeno, o teria atirado lá de cima do Olimpo. Uns dizem que foi Zeus, mas ele se queixa da mãe. Hera o teria atirado lá de cima do Olimpo porque o filho que ela tinha gerado sozinha não era parecido, nem podia competir com o filho ou com a filha que Zeus tinha gerado sozinho, que era Atena. E ele cai lá na ilha de Lemnos, sobre a qual falaremos ainda hoje, e é salvo por ninfas que o criam, e ele então fica sempre ressentido. Embora ele frequente depois o Olimpo, ele acha que tem uma coisa não explicada com a mãe dele, e a mãe dele não é carinhosa com ele, e ele resolve se vingar. Isso foi narrado no episódio anterior. Ele dá presentes para todos, porque ele é extremamente habilidoso, e para Hera ele dá um trono magnífico, e ela senta e fica presa por liames invisíveis, por fios, por algum dispositivo, ela não pode sair dali. E ninguém consegue tirar de lá. Ela está presa. E ele sai do Olimpo e vai para Lemnos, passar lá um tempo com as suas amigas, com seus amigos, e a Hera fica prisioneira. Zeus, então, está desesperado, ele tem que liberar sua mulher, sua rainha. Ele promete a mão de Afrodite, que era solteira ainda, e ele é pai, mais uma razão de ver que ele é pai, porque era um pai que determinava isso na sociedade grega. Ele promete a mão de Afrodite ao deus que conseguisse convencer o Hefesto a subir ao Olimpo de novo e soltar a Hera. Por esse mito, por essa versão, se nota que já havia não sei se já havia alguma coisa rolando, como se diz hoje, mas já havia uma atração entre Afrodite e Ares, o deus da guerra, todo valentão, cheio de testosterona e tal. Então Ares desce, isso foi mencionado, aliás, no episódio anterior, desce para tentar convencer o Hefesto, mas o Hefesto já o recebe com tochas incandescentes, com metal derretido, joga uma cascata de fogo em cima de Ares, e Ares tem que bater em retirada. E volta para o Olimpo de mãos abanando. Então é a vez de tentar a sorte o Diónisos, que é amigo do Hefesto. E o Diónisos, que é o deus do vinho, um deus diferente, que nós vamos ver, ele desce já com outra proposta. E ele se põe a beber junto com o Hefesto, naquela camaradagem que todo mundo conhece. Claro que depois que o vinho começa a rolar, o Diónisos diz, olha, tu podia voltar espontaneamente lá e libertar tua mãe, porque talvez com isso tu consiga a mão de Afrodite. Aí ele percebeu que se Zeus estava prometendo ao deus que libertasse a Hera, quem sabe, e o Hefesto fica interessadíssimo na ideia. Nunca ele iria imaginar que teria Afrodite nos braços. E ele resolve subir. É uma cena que aparece, inclusive, no material exclusivo lá, ilustração, vai ver os dois meio borrachos, assim, apoiados um no outro, como fazem os bêbados, subindo em direção ao Olimpo. Tem outra versão que ele vai num burrico. Hefesto está tão
pesado que vai no burrico e o Diógenes os conduz, que vão subindo em direção ao Olimpo. Há um vaso chamado vaso François, que foi o descobridor. Não é um vaso, é uma cratera. Cratera, você vai ver muito nos textos gregos, cratera, que depois deu origem à cratera do vulcão, é uma metáfora. A cratera é uma espécie de sopeira, que imagine uma sopeira assim grande, um bom volume de líquido, onde eles misturavam principalmente o vinho. O vinho grego jamais era tomado puro. O vinho se misturava com água, havia várias misturas defendidas por autores, uns diziam que era 4:3, outros por 5:4, isso não importa. Mas havia sempre essa cerimônia de misturar o vinho na cratera e ali as pessoas iam encher as suas taças. Quem teve na infância já viu o famoso bowling, uma boleira, como se chamava, que faziam nos casamentos, era isso, se preparava uma bebida e as pessoas iam lá encher as suas xícaras e beber. Assim era a bebida na Grécia. Então essa cratera é imensa, para um artefato de mesa, ela tem 65 centímetros de altura e uns 60 de diâmetro, é grande. Ela foi achada e ela tem, nessa superfície toda que ela tem, toda uma ilustração de vários mitos. Ali tornou-se um documento muito importante. Como nós não temos pinturas praticamente que sobreviveram da Grécia, porque as pinturas eram feitas em parede e as paredes vertiam água ou eram destruídas pela chuva, só ficaram as esculturas e a cerâmica. A cerâmica é praticamente imortal. Um vaso dura 1.000, 2.000, 3.000 anos inalterado. Então, a grande parte das figuras pictóricas que a gente tem são da cerâmica. Então, esse vaso François tem essa cena. E na cena tem toda a história contada. Está subindo num burrico o Hefesto, o Diógenes vem puxando. Lá no trono está presa a Hera com a mão levantada, sem poder se mexer. Ares está sentado numa pedra, cabisbaixo, com a lança apontada para o chão, que mostra, que ele simplesmente fracassou, ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer para conseguir a mão de Afrodite. Afrodite está numa ponta, meio sem saber o que fazer, e é o que vai acontecer. Hefesto solta a Hera e pergunta a Zeus se ele pode pedir o que quiser. E Zeus, sim, pode pedir o que tu quiser. Eu quero casar com Afrodite. Então, é um casamento, isso explica. Porque muita gente tentava, o que essa mulher queria com o Hefesto? Elas são tão diferentes, não só fisicamente, mas também no temperamento. Ela foi levada a casar porque Zeus a deu em casamento a Hefesto. É evidente que o casamento foi muito curto e muito desigual. O Hefesto ficou felicíssimo e ele fez, como fez para os outros, Deus fez um palácio para eles, todo capricho, e além disso, pobre Hefesto, ele confecciona o famoso cinturão mágico, o cinto mágico, alguns chamam de fita mágica, que é a grande arma de Afrodite. Eu digo grande arma porque Zeus tem os raios, Poseidon tem o tridente, o Apolo tem o arco, os deuses têm as suas armas, e a Afrodite só tem esse cinturão, mas é muito mais poderoso que qualquer arma nuclear, porque é um cinturão, já mencionamos aqui, Hera pediu emprestado, lembro, lá no 2º ou 3º episódio, para seduzir Zeus. É um cinturão que é usado, não bem na cintura, um pouco acima, abaixo dos seios, lança uma espécie de emanação de sensualidade irresistível. Até eu comparei assim muito desrespeitosamente com Wi-Fi. Quem entra naquela radiação ali está perdido, porque além da Afrodite ser belíssima e sedutora, ela tem esse acessório que é um retransmissor, digamos assim. Sua arma é o desejo. E por isso, inclusive, até Zeus tem um pouco de medo dela. Porque ele acha às vezes que ela é que faz ele procurar mortais numa ligação que é considerada, quando eles falam entre si os deuses, considerada um pouco humilhante para um deus. Então ele dá como presente de casamento para Afrodite, como se não bastasse ser ela fascinante como era, o Hefesto dá esse presente. Há um livro não grego,
romano. Nós vamos citar poucos livros romanos aqui, Ovídio, com certeza, mas a Eneida é obrigatória, do Virgílio. A Eneida conta a história de Enéas, daí o nome, Eneida. E Enéas era aquele herói troiano que escapou do massacre, o único herói troiano que escapou vivo da guerra de Troia, porque era filho de Afrodite. Ele escapa e, segundo Enéas, muito espertamente, nós vamos comentar isso depois, ele vai em direção à Península Italiana e vai fundar as bases do que vai ser Roma. Quer dizer, o Virgílio, que era um autor romano, consegue assim desenterrar uma herança nobre para Roma. Roma não nasceu de duas crianças abandonadas que mamavam numa loba, o Rômulo e o Remo, mas nasceu de uma linhagem de Enéas, né, o filho de Afrodite e um dos grandes heróis da Guerra de Troia. No canto oitavo da Eneida, há uma cena em que o Enéas vai enfrentar um rei inimigo e Afrodite, preocupada com o filho, porque os deuses sempre se preocupam com seus filhos, isso é uma coisa muito curiosa na mitologia grega. Deuses e deusas estão sempre junto com os filhos, por mais que filhos que tenham. Então, ela, preocupada com o filho, vai pedir para o Hefesto, que ela está casada ainda, que forge armas especiais para ele, como ela tinha feito para o Aquiles na Ilíada. Na Ilíada tem uma cena em que a Tétis, que é a mãe do Aquiles, vai lá pedir armas novas e o Hefesto faz. Então, ele não parece muito interessado nisso, até não sei se ele não tem ciúme desse filho dela, filho da juventude dela. Então, ela resolve entrar em ação. Ela deita ao lado dele, num leito de ouro, tudo é de ouro, e vai dourar suas palavras com aquela sedução toda. Eu nunca te pedi nada, diz ela, durante a guerra de Troia, mas agora eu venho como suplicante, como mãe, implorar que tu me ajudes. E aí diz o texto agora do Virgílio. Disse, e passando-lhe os níveos braços ao redor do pescoço, a deusa, vendo-o indeciso, envolveu-o nos seus braços, acariciando-o aqui e ali. Então, subitamente, ele sentiu a chama habitual e o calor bem conhecido entrar-lhe pelos ossos e correr através dos seus membros já derretidos. Assim como o raio fulgurante risca as nuvens com seu suco de fogo. Ela desperta o desejo instantâneo no Hefesto. Contente com o resultado de sua astúcia e conhecendo o poder de seus encantos, Afrodite percebe que venceu. Então o venerável Hefesto, preso àquele amor antigo, concorda em dar tudo o que ela pede. Aí tem uma pequena interrupção e termina assim o parágrafo. Feito isso, possui sua mulher com toda a paixão que estava represada, ficando depois molemente estirado no seio dela, deixando que um doce torpor lhe domine os membros. Ela o enrola no dedo, é evidente. Naquele tempo as mulheres faziam isso. E o Hefesto não tem como resistir. Ele gosta dela e ainda está toda armada com seus artifícios. Há uma cena curiosíssima, como você vai ver, em que ela resolve fazer um agrado para o seu marido. Nós vimos que ele gosta muito da ilha de Lemnos, porque na ilha de Lemnos foi onde ele foi salvo e criado, e ele volta lá, é o seu santuário principal. Tem uma colina lá, que é a colina que seria dedicada a ele. Então ali é o seu lugar onde ele se sente bem. Há um problema com Lemnos e Afrodite resolve solucionar para o marido. Lemnos é uma ilha, várias coisas aconteceram na mitologia em Lemnos, mas é uma ilha em que, numa certa ocasião, as mulheres de Lemnos não mais cultuam Afrodite. Ora, isso é uma das coisas que mais cria problema para os mortais na mitologia. Esquecer um deus, ou esquecer os deuses, ou fazer um sacrifício a todos os deuses e esquecer um. Os deuses são extremamente sensíveis e são maus. Então as mulheres não cultuam Afrodite e Afrodite resolve se vingar. E a vingança é uma vingança curiosa, não sei se você já ouviu falar nisso. Ela faz surgir, vamos ser mais precisos, entre as pernas das mulheres de Lemnos, um odor horrível.
um odor repugnante. E os maridos, apavorados, não entendem o que está acontecendo. Todas elas cheiram mal, ou não deveriam cheirar, e se afastam delas. E com o tempo eles vão procurando concubinas na Trácia, nas regiões próximas, e trazem para casa. Evidentemente as mulheres não aceitam esse estado de coisas e expulsam essas mulheres e matam os homens. A ilha de Lemnos ficou sem homens. Elas simplesmente se revoltam e matam todos. Fica uma ilha, na verdade, condenada à extinção. Como a mitologia é uma colcha de retalhos e um labirinto de linhas que se cruzam, anos mais tarde, quem vai passar por ali? Vejam, eles misturam os mitos, né? Isso eu acho fantástico. Os Argonautas. Os Argonautas, que vai ser depois vão ser objeto de um episódio especial. Os Argonautas é uma grande aventura de jovens, chefiados por Jasão, que aparelham um navio, o Argo, daí os Argonautas, para buscar lá na distante Cólquida, no Mar Negro, o Velocino de Ouro, que é a lenda dos Argonautas. E ele então faz uma espécie de proclamação por toda a Grécia, dizendo: jovem, você quer aventuras? Aliste-se conosco, coisa parecida assim, e começa a chegar todos os heróis, os jovens que queriam participar de uma grande aventura. Aliás, o time dos Argonautas, que são 50 ou 60 heróis, a maior parte estará na Guerra de Troia nos 10 anos seguintes. Eles vão, quando forem para Troia, para a guerra, quase todos são veteranos dos Argonautas. Foi uma das grandes aventuras da Grécia. E numa das paradas dos Argonautas, talvez por causa de Afrodite, eles chegam na ilha de Lemnos. Eles têm que parar para conseguir água, conseguir alimentos. Mas quando eles se aproximam da ilha, a ilha parece desabitada, eles veem no meio da vegetação, ponta de uma lança, a curva de um arco, e percebem que estão sendo observados. E ficam assim, à distância um pouco, dentro d'água, com medo de cair num grupo hostil. São as mulheres de Lemnos. Elas fazem tudo agora, elas plantam, elas colhem, as mais velhas servem as mais moças, e elas estão vendo aquele grupo de homens, que são inimigos naturais, segundo elas, se aproximar perigosamente. E elas estão quase dando, uma delas, que é a chefia, não é a rainha, mas é uma chefe do grupo, quase dá ordens de ataque, quando uma escrava velha, que é a ama da princesa, diz: olha, espere um pouquinho, deixa eu lá falar com a princesa, não ataque. E vai lá e fala com a princesa e explica: olha, princesa, logo nós vamos morrer, as mais velhas vão morrer, vocês vão ficar velhas e não vai ter mais ninguém em Lemnos. Esse grupo parece um grupo de gente especial, pelo que se pode ver. Eu acho que a gente podia propor uma confraternização. E é o que vai acontecer. Os jovens argonautas, todos heróis, expostos a tudo, descem em terra e são recebidos pelas jovens de Lemnos, que confraternizam durante um ano que é necessário, não para fazer os filhos, mas para ver os filhos nascer. E quando eles saem, Lemnos está salva. Isso teria sido, então, um favor, um agrado, um mimo que Afrodite fez, porque essa é a sua área, essa é a sua competência, para o seu marido, que logo depois ela vai abandonar. Nesse episódio nós vimos basicamente o relacionamento dela com Hefesto e conseguimos entender a história toda familiar de Afrodite. No próximo nós vamos ver os amores de Afrodite. Era uma mulher proativa, livre, e tinha as suas escolhas, e ela era quem propunha as relações. Vamos ver os amores, principalmente os amores com os deuses e os amores com mortais também. E depois nós vamos ver no outro episódio uma série de situações em que ela foi bondosa e depois aqueles momentos em que ela se vingou com a sua fúria, usando exatamente as suas armas. Vou pedir ao Felipe, o nosso Hermes do Noites Gregas, que forneça a vocês a relação do material exclusivo desse episódio. Opa, ouvintes do podcast Noites Gregas, aqui quem fala é o Hermes, o mensageiro e fiel escudeiro de Zeus. Quem apoia Noites Gregas recebeu por e-mail um PDF com os seguintes textos. Primeiro, a famosíssima Ode a Afrodite, de Safo,
Aliás, alguns consideram que este é o único poema autêntico que restou de Safo. Luciano, sempre irônico, descreve o comportamento de Afrodite durante o julgamento das deusas. É uma deliciosa descrição dos bastidores da decisão, cujo desfecho, você sabe, né, vai provocar a Guerra de Troia. Terceiro, a tradução feita pelo professor Moreno do verbete Afrodite, de Jacques Lacarrière, o menino do coro, e algumas representações da deusa na pintura e na escultura. O quadro do Botticelli, sobre o qual falamos no episódio, está lá. Aos apoiadores da modalidade Deus, bom, aviso que tem mais uma aula do curso Mitologia da Arte no ar. É a história do relacionamento de Zeus com Alcmena, a mãe de Hércules. E no próximo episódio, a gente segue com Afrodite. Certo, professor? Vamos começar a ver os amores de Afrodite.